Bom, eu estou aqui com o Rafael Coelho, o Rafael que é administrador, CEO da Agronal. Vamos falar um pouquinho sobre exatamente isso, de futurologia, como serão as fazendas em 2050. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Obrigado aí pela espera, porque tivemos uma prioridade hoje para o anúncio do Plano Safra. Faz bastante sentido. Mas sem esse anúncio também não acontece o futuro e os investimentos, né? E você viu na fala primeira lá do secretário de Política Agrícola, ele até falou do anúncio de coisa que eu nunca tinha ouvido, do anúncio de um programa, não sei ligado a quê, mas criado pela área de informática, né, para desenvolver mais a informática. Quer dizer, não tem jeito, o caminho é esse mesmo, é o da otimização das coisas, da agricultura 4.0. E eu não errei não quando eu falei que a cena do Transformers lá é bem real. Os robôs vão estar até para fugir das pessoas despistando no meio do milharal. Mas o milharal vai estar lá porque não tem milharal virtual, não é verdade? Exatamente. Acho que a gente... você tem bastante razão. A Embrapa, aliás, que foi uma das falas lá, faz um excelente trabalho, eu acho que para levar a gente até 2050. Mas você tem razão. Eu acho que, na minha opinião, a gente não vai deixar de ter as culturas agrícolas, mas ao mesmo tempo você vai ter cada vez menos gente trabalhando lá, né? Pode ser que a gente não coma polenta feita com fubá. A gente talvez tenha uma pílula de milho que substitua um prato de polenta, mas que vai ser de milho deve ser. Aliás, eu gostei muito de uma coisa que você falou, porque eu citei na hora que eu abri com a Nizemara, eu falei ainda bem que os pequenos agricultores voltaram para o Ministério da Agricultura e hoje eles estão juntos com médios e grandes produtores, porque na verdade sempre foi uma coisa só. E eu acho que esse mundo 4.0 está fazendo com que seja uma coisa só mais rapidamente, porque a tecnologia está disponível para o pequeno também. Exatamente. Eu acho que tem dois pontos importantes. Primeiro que, à medida que você vai tendo a fazenda saindo de uma geração indo para a próxima geração, você tende a ter uma divisão do tamanho da fazenda necessariamente. Então, cada vez mais a agricultura vai ser de menores produtores, né? Então, no longo prazo, a expectativa é essa. Ou muito pequenos ou muito grandes, né? Então, ou grandes conglomerados ou pequenas propriedades. Então, as médias no longo prazo tendem a assumir, né, as fazendas que ficam na média que a gente conhece hoje. Então, sim, mas ao mesmo tempo também tem a queda do custo das tecnologias, que está acontecendo cada vez mais. Antigamente, o Brasil não tinha acesso às tecnologias que a gente tinha nos Estados Unidos, por exemplo. Hoje, cada vez mais a gente tem visto esse tipo de coisa. E nesse sentido, eu também acompanho muito através de seminários e através de eventos e congressos, a gente está mais moderno do que nunca, né? Se alguém pensa que a gente está atrás aí de grandes países, aí, produtores, não, nós estamos na frente, no time da frente. Com certeza. O Brasil, em produtividade agrícola, é um dos melhores países do mundo, se não melhor em boa parte das commodities, né? Isso depende, claro, de cada commodity. Mas a gente tem uma produtividade melhor do que os Estados Unidos, por exemplo, em diversos commodities. Então, isso mostra que a gente tem uma tecnologia com certeza de excelência, bastante coisa disso graças ao trabalho que a Embrapa veio fazendo nesses últimos anos e bastante coisa também graças às novas tecnologias que estão nascendo, como as AgTechs, por exemplo. E como é que vai ser essa fazenda do futuro daqui a 31 anos, em 2050? Olha, Otávio, eu acho que Descreve pra gente. Pensando um pouco em futurologia, como você falou aqui algumas vezes, eu acho que a primeira coisa que deveria acontecer é que as fazendas vão estar cada vez mais perto das cidades. Então, o exemplo que você viu do milho bem perto da cidade, lá no Transformer... É verdade. É exatamente isso. Na verdade, é a cidade perto da fazenda, né? Porque a cidade... exatamente. É que, na verdade, quando eu digo mais perto, não necessariamente fisicamente, mas a gente tem dois casos. Por exemplo, a conectividade agrícola tende a aumentar, necessariamente. Então, você vai ter os produtores rurais estando na cidade, conseguindo, de certa forma, lidar com as decisões que tenham que ser tomadas na fazenda ou até manipular qualquer tipo de aparelho que tenha que ser feito na fazenda através da cidade. Então, esse é um ponto, você vai fazer essa junção muito mais pela conectividade. E eu acho que o segundo passo é que a gente tende também a ter fazendas verticais, algo que já é uma realidade. Nos Estados Unidos já tem, no Brasil a gente tem um Nós caso temos algumas brasileiro. experiências já, né? Já a Pink Farms no Brasil faz isso. Nos Estados Unidos existem algumas já, né, que fazem isso. Então, eles usam luz UV para conseguir acelerar o crescimento. E não só acelerar o crescimento, também como até definir certas coisas que são necessárias. Então, por exemplo, hoje é possível até você alterar o sabor, por exemplo, do alimento de acordo com a quantidade de luz que você coloca. Então, existem diversas coisas que estão começando a nascer
que vão deixar efetivamente a fazenda mais perto da cidade. Quer dizer, você vê, na verdade, essa fazenda do futuro de 2050, ela é mais próxima da cidade e ela com outras transformações não tão digitais como as que nós temos agora, armazenamento das coisas em nuvens, drones trabalhando, pulverizando ou até plantando. Na verdade, vai ser uma modificação, toda essa tecnologia vai modificar o hábito alimentar, o alimento. Exatamente. E existem algumas tecnologias, por exemplo, que são mais recentes, não tão recentes, mas enfim, que para a gente aqui, a gente tem ouvido falar mais agora, como por exemplo o CRISPR, que é um modelo de manipulação genética. O que é o CRISPR? É um modelo de manipulação genética que permite com que você faça mudanças no DNA da planta, ou de qualquer DNA, na verdade, mas no caso específico para a agricultura da planta, uma forma muito mais eficiente, mais barata, mais rápida, muito mais rápida. E vai permitir que a gente faça exatamente isso, modificar a planta de acordo com o que a gente precisa, seja de acordo com o ambiente, seja de acordo com o sabor. Mas a gente já vem modificando isso, como é que seria essa modificação? Porque a gente já está criando plantas, por exemplo, mais resistentes a períodos secos, plantas que resistem a pragas e doenças, né, etc. e tal. Como é que o CRISPR vai, na verdade, atuar? Primeiro que os modelos que a gente usa hoje são modelos são GMOs, né, organismos geneticamente modificados, tradicionais que dependem de grandes conglomerados. Então, isso está na mão da Monsanto, né, agora Bayer, de grandes empresas que precisam de uma tecnologia muito grande para conseguir fazer um tipo de modificação. E essa modificação do futuro, o CRISPR, vai estar na mão de quem? A CRISPR consegue, você consegue fazer uma mudança, de novo, é muito mais barato, então com laboratório, obviamente, um bom laboratório, um bom profissional, você consegue fazer esse tipo de modificação genética sem necessariamente precisar de uma grande quantidade de dinheiro, como é o que acontece. Legal. Então, assim, a grande quantidade de dinheiro, eu estou comparando o que existe hoje com o novo. Obviamente, também não vai ser tão barato ao ponto de a gente poder fazer isso em casa. Essa conversa é apaixonante, dá para conversar aqui mais umas 2 horas. Mas para a gente finalizar, a gente pode visualizar assim de uma forma a fazenda do futuro, como mais ou menos aconteceu com a indústria do presente, que vai cada vez mais do futuro. Se você comparar, por exemplo, a indústria do presente da produção em série com aquela indústria inicial da Revolução Industrial, que era totalmente manual e totalmente fundição, e hoje ela é totalmente robotizada, algo mais ou menos assim? Exatamente. Eu acho que a gente vai ter algo muito mais parecido com uma fábrica de alimentos do que efetivamente uma fazenda. Fábrica de alimentos. A gente consegue ver isso, é interessante. Eu fiz uma visita no ano passado a Taylor Farms, um dos principais produtores dos Estados Unidos de green leaves, né, de hortaliças, e eles realmente parecem uma fábrica. A forma da colheita, a mecanização, a divisão em pequenas propriedades, várias propriedades realmente que trabalham para Taylor Farms, então na verdade é como se fosse uma cooperativa, na prática é uma fazenda, mas... E você vê a forma de manipulação dos alimentos depois da colheita, é uma forma incrível, assim, você se veste como se fosse entrando em num lugar onde se fabrica foguetes, né, na NASA. Então, realmente é impressionante as mudanças que a gente tem visto. Então, realmente, eu acho que a gente vai ter mais uma fábrica de alimentos no longo prazo do que efetivamente uma fazenda. Na verdade, será o primeiro estágio da fábrica de alimentos, que é a que vai fabricar a base do alimento, porque a gente já tem a fábrica de alimentos a partir do que... Mas a agricultura vai ser tratada, não só a agricultura, mas a pecuária também e tudo mais, que já caminham para esse lado como a se tornar fábrica de alimentos. Exatamente. Como você falou, a gente tem casos de efetivamente você conseguir fabricar o alimento a partir do início de uma célula. Nos Estados Unidos existe a Memphis Meat, que faz exatamente isso, produzindo boi em laboratório. Então, a mesma coisa que Pessoal, a gente vai ver provavelmente. Vem aí o boi com 6 picanhas, tá? Gostou, Zé Meia? Vem aí o boi com 6 picanhas. Obrigado, Rafael. Obrigado a você. Para quem quiser saber mais sobre vocês, onde é que vocês estão na internet? Agronal.com.br, lá tem todas nossas informações. Ok, muito obrigado. Obrigado.